Bom dia, estamos ao vivo para mais uma jornada no Clube 501, Estudo dos Provérbios. Hoje é dia 19, nós vamos percorrer o capítulo 19 e vamos descobrir o que Deus quer falar comigo e com você nesta manhã. Então, abra sua Bíblia aí. Se você não tem uma Bíblia, está no seu computador ou notebook, abra uma aba e abra a Bíblia online, né? E se você não tem Bíblia e nem está no computador ou no notebook, eu recomendo que você tenha papel e caneta e anote tudo que você julgar como importante para você. Porque Deus manda revelações na hora e fala coisas que nem eu e nem você talvez sabia, enquanto você percorre a palavra dele. Então é bom que você anote, que pode vir um código pesado aí e você deixar passar. Provérbios capítulo 19. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, porque o Senhor é bom. Estamos aqui, Senhor, reunidos para aprender as sagradas letras. E que o Teu Espírito Santo venha agora sobre nós e abra o entendimento para que possamos entender a Tua palavra, as Tuas Escrituras. É o Senhor que nos guia por toda a verdade, e na sua mão direita está a sabedoria e na sua mão esquerda a inteligência. Abra o nosso entendimento para que possamos entender e assim glorificarmos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 19. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Você vai achar por todo o Provérbios, né? Ele falando sobre tolice, sobre o tolo, pessoa que tem comportamento estúpido, pessoa que não é prudente no seu caminhar, no seu portar. Provérbios pega pesado mesmo. Porque o provérbio é um livro da sabedoria, né? Então ele está te chamando para a sabedoria. Assim como não é bom a alma ficar, assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Vai devagar. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. Isso aqui é interessante, né? Quando eu andava nessa vida sobre o entendimento dos meus próprios olhos, que não via a vida pela ótica da palavra de Deus, pela sabedoria do Senhor, quando eu andava por esse caminho errante, né, na vida, às vezes acontecia algumas coisas ruins, né? E a primeira coisa que vinha assim no pensamento era essa: por que, Senhor? Por que, Deus, que o Senhor está fazendo isso comigo? Por quê? Olha bem o que está escrito no provérbio. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e seu coração se irará contra o Senhor. Olha, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele me contou esse relato, que ele estava tocando um pagode, ele tinha um grupo de pagode, e ele tocava, né, umas serestinhas aqui e ali. Eu também já fiz isso, tinha banda de forró, dele era pagode. Escuta bem o que ele me contou.
E ele disse que aconteceu um acidente com ele, que ele perdeu a perna, teve que ser amputado. E ele disse que antes disso tinha um determinado evento num lugar e a mãe dele tinha conversado já com ele, que não estava assim se sentindo bem que ele fosse nesse evento. Mãe, né? Sempre mãe. E a mãe comentou com ele, ele ignorou o conselho da mãe e foi, mas ele também, seu coração estava sentindo que não era legal ele estar ali naquela hora. E mesmo assim ele foi. No percurso, sofreu um acidente, ele não viu nada, desacordou. Quando ele chegou no hospital, ele despertou lá, né? E já estava sendo atendido já. E quando ele despertou, ele notou que ele estava sedado e que tinha uma enfermeira por ali fazendo algumas coisas no quarto onde ele estava. Aí ele perguntou para a enfermeira o que tinha acontecido. Aí ela falou, você sofreu um acidente. A enfermeira era bem direta, né? Aí ele foi, relaxou e falou, tá, tudo bem, eu sofri um acidente, mas o que está acontecendo quando eu não estou sentindo as minhas pernas? Aí a enfermeira foi direta e falou assim, rapaz, você foi amputado, você perdeu uma das suas pernas. Quando falou isso, ele levou aquele choque assim, e deu uma espichadinha assim no corpo, assim, né? Fez uma forçazinha assim para se inclinar, e quando ele olhou, ele viu que ele estava sem uma perna. Ele me contou isso, meu amigo chegado, ele foi e falou assim, primeira coisa que eu falei, Márcio, foi assim, por que Deus? Por que o Senhor fez isso comigo? A gente tem costume de atribuir as coisas ruins que acontecem quando a gente não tem conhecimento. Né? Enquanto a gente não tem conhecimento e não tem entendimento, a gente tem costume de atribuir a Deus as coisas ruins que acontecem. E eu posso te garantir que Deus não tem nada a ver com isso. O provérbio está dizendo aqui que a estultícia do homem perverterá o seu caminho e o seu coração se irará contra o Senhor. A estultícia do homem que perverte o seu caminho. A gente anda por caminho errante, caminho de pecado, e não se dá conta do que está fazendo, enquanto a Bíblia está dizendo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí quer dizer, a gente ignora esse chamado, essa convocação de Deus para a vida, para a santidade, para o caminho da retidão, anda por caminhos tortuosos no pecado, porque o oposto do pecado, da santidade é o quê? Pecado, né? Então quem não está andando no caminho da santidade, da equidade, está no caminho da iniquidade do pecado. Então a gente anda no caminho errante e quando vem um mal sobre nós, a gente fala, por que Deus, o Senhor fez isso comigo? Ao contrário, Jó falou assim, ó, receberia eu o bem do Senhor e também não receberia o mal? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Até Jó falou bobagem, né? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Até Jó falou bobagem, que Deus não tomou nada dele. Quem conhece a história sabe que foi Satanás que arrancou tudo de Jó. Claro, ele teve que ter uma permissão de Deus para fazer aquilo, mas foi ele quem fez. Não foi Deus que fez nada. Mas Jó falou isso também. Jó falou assim, receberia eu o bem do Senhor e não o mal? O Senhor me deu, o Senhor tomou. Mas glorificou a Deus, né? Falou, bendito seja o nome do Senhor. Com isso, Jó não pecou, embora ele tenha também atribuído que ele recebeu aquele mal da parte de Deus, que no fundo não deixa de ser, né? Tem um pregador que fala aí que o diabo é o cooperador de Deus. Você está no bem, está com Deus. Está no mal, o diabo te fisga lá, te arrebenta lá e você corre para cá para Deus. Aí acaba cooperando com Deus, né? A estultícia do homem perverterá o seu caminho, o seu coração se irará contra o Senhor. Então, quando te vier um mal sobre a sua vida, lembre-se que Deus não tem nada a ver com isso. É a estultícia do seu caminho que está fazendo isso.
A estultice sua mesma que está pervertendo o seu caminho. O que é estultice? Estultice é comportamento estúpido, comportamento insensato. Isso vai te trazer danos, né? Aí não adianta você se irar contra o Senhor, porque Deus não tem nada a ver com isso. Muita gente fala de livre-arbítrio, né? Eu já procurei essa palavra na Bíblia e não achei não. Mas livre-arbítrio eu creio que deve ser uma escolha, né? Que você mesmo faz. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Eu vivi para ver isso. E não quer dizer que eu fosse um cara rico, né? Mas quando eu estava com glória, tinha louvor dos homens, fama, eu era rodeado assim de gente. Aí eu falei assim, agora eu sou crente. A princípio começou a se afastar de alguns. O quê? Crente? Você é crente? Começaram a se afastar. Alguns ficaram por um tempo até a gente começar a ter conflito de opiniões, né? Porque você vem para a luz e você enxerga as coisas, a sua mente começa a ser aberta, a sua visão começa a ser aberta sobre o mundo, aí você começa a alertar seus amigos, é a primeira coisa que você faz. Você começa a querer alertar seus amigos, aqueles que eram mais chegados. Alguns entendem, alguns vieram para o caminho comigo. Outros se irritaram e desapareceram e deixaram de ser meu amigo. Não, eu não creio nisso. Eles não deixaram de ser meu amigo. Eles nunca foram. Só estavam ali camuflados. Porque quem é, não deixa de ser. Inclusive a Bíblia diz que em todo tempo amo o amigo e na angústia que nasce o irmão. Aí quando eu fui para uma prova terrível, por ter entrado no caminho da luz, fui levado para o deserto para ser provado e testado. Aí os amigos desaparecem. Alguns se tornaram inimigos. Nunca foi amigo, pô. Ele só revelou o que estava no coração dele. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. É o que eu falo, né? Dar falso testemunho é uma violação de um dos mandamentos que Moisés recebeu de Deus, né? No Monte Sinai. Outro dia eu falei aqui num provérbio, falei Monte Moriá. Monte Moriá é o monte da prova que Abraão passou, né? Abraão foi provado a fé dele lá no Monte Moriá. Moisés é Sinai. Eu troquei as bolas aqui, mas isso faz parte. Às vezes a gente se confunde de tanta informação, né? A gente acaba confundindo o nome de, às vezes, um lugar, uma determinada coisa, mas é normal. O foco está na história num todo, né? E não num detalhe. Então, quando acontecer isso, sabe que eu sou passivo de erro, sou ser humano, inclusive uma pessoa de pouca instrução, então você ignora esses detalhes e fica focado na informação num todo, né? Já aconteceu aqui de eu trocar um provérbio e outro, falar, está escrito em livro tal, e quando na verdade estava em outro. Já aconteceu de eu falar assim, isso está no livro de Jeremias, quando na verdade está no de Isaías. Isso confunde às vezes, é muita informação. Você já leu a Bíblia? Então, você vai ver que é muita informação. E a gente pode cometer alguns tropeços assim, né? Mas dar falso testemunho não, porque aqui é pesado. A falsa testemunha não ficará impune, e o que respira mentiras não escapará. Então, dar falso testemunho é afirmar uma mentira como verdade, né? Não façam tal coisa. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Olha, eu vou chamar a atenção aqui de muitos aqui para essa questão de receber presentes, favores do príncipe e se acomodar. Nós estamos vivendo aí um período de pandemia, né? Onde o governo
tomaram a decisão de dar um auxílio emergencial às famílias. Olha o que esse provérbio está dizendo. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe. Favores do príncipe é favor de quem governa, é isso mesmo que está dizendo aqui. Então tem muitas pessoas recebendo esse favor nesse momento, mas estão se acomodando. Estão se acomodando. Nós nunca vimos na história, pelo menos eu, desde que nasci e cresci, comecei a entender as coisas, eu nunca vi o governo fazer nada em relação a isso para a população. Então, e só vejo um deputado aí dizendo que vai prolongar o auxílio, vai prolongar. Não, gente, era só 3 meses, prolongou mais 2, aí agora vai prolongar mais. Eu estou só vendo isso. Cuidado com isso, porque eu tenho um provérbio aqui já te alertando. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe. Não se acomodem. O auxílio não é uma forma de você viver o resto da vida. É igual quem recebe Bolsa Família. Tem pessoas que se acomodam com esses tipos de favores e não quer trabalhar, não quer fazer nada. Aí, de vez em quando, o governo dá uma brecada, dá uma freada lá, fala assim, tem que fazer o recadastro, né? Tem que ver aqui o cadastro seu. Aí o governo dá uma tesourada, a pessoa passa apuros. A mesma coisa vai acontecer com esse auxílio. Você acha que você vai receber isso pro resto da vida? Você está achando que você está aposentado? O aposentado, ele não recebe o suficiente para viver, ele trabalha, paga, coopera com o governo e quando ele vai receber a aposentadoria não dá nem para ele viver. Né? Quem dirá você recebendo auxílio? O nome já está dizendo auxílio. Não é a sua fonte de renda. Vá trabalhar, vá buscar o que fazer, vá buscar ocupação, porque a hora que o governo cortar isso, o caos poderá ser muito maior para aqueles que já acostumaram com vida fácil. Muitos se deixam acomodar pelos favores dos príncipes, e cada um é amigo daquele que dá presente. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. O provérbio já está alertando aqui. Todos os irmãos do pobre o odeiam, quanto mais se afastarão dele seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. Como eu já disse anteriormente, né, eu vivi isso. No tempo que estava bem, era famoso, fazia shows, estava com a agenda cheia. Para agendar um evento comigo, a pessoa tinha que me procurar 2 meses de antecedência, essas coisas, né? Então você fica rodeado de amigos, pessoas querendo estar ali naqueles holofotes para pegar uma rebarba do brilho que você está tendo ali. Mas apaga aquilo ali tudo ali, igual eu decidi apagar. Não foi assim, ele quebrou, a fama dele caiu porque ele era um artista muito ruim, não foi nada disso. Eu sei que eu sou um artista limitado, né? Quando atuava como artista, mas eu deixei os palcos porque quis. Eu falei assim, eu vou descer daqui e eu vou aprender de Deus. Foi uma decisão minha. Eu entrei por caminhos muito difíceis, prova dura, deserto, mas eu tomei a decisão. Falei, eu não quero mais isso aqui, eu quero Deus. E aí se cumpriu um versículo que tem na própria Escritura. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, eu fiz assim e eu achei. Jesus contou uma parábola no Evangelho, né? Que o reino de Deus é como uma mulher que perdeu uma dracma. E aí ela revirou a casa de perna para cima e não sossegou, arrumando, varrendo tudo até achar a dracma. Quando ela achou, ela ficou tranquila, feliz. É isso aí. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, quando eu decidi, né, me aproximar de Deus, ele falou, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Eu decidi, eu tomei a decisão. Aí eu desci dos palcos, larguei fama, larguei luz, larguei holofote e fui para o desertão. E Deus me guiou até aqui. Aonde ele vai me levar, eu não faço a menor ideia. Eu sei que eu estou indo para novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É para lá que eu estou indo.
Agora, aqui, né? Enquanto estiver nessa terra aqui, onde ele vai me levar, eu não faço a menor ideia. Eu só sei que ele já me levou por cada caminho que eu não gostei. Falei, eu não quero estar aqui não. Ele falou, fica quieto aí, você está em treinamento. Igual agora, né? Você acha que eu gostaria de estar aqui 5 horas da manhã dando estudo de Bíblia para você? A minha vontade seria estar lá na caminha, dormindo, quentinho, agarradinho na costela da princesinha, né? Mas ele é que falou, vai lá e faça isso. Então, quando você se sujeita à vontade de Deus, você abre mão das suas para fazer a vontade dele. E esse é o caminho mais excelente que existe. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. Entendeu por que eu estou aqui, né? Então você entendeu agora. Depois desse provérbio, você entendeu por que eu estou aqui sentado às 5 e pouca da manhã estudando provérbios com você. Então, o que adquire entendimento ama a sua alma, e o que cultiva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Lembra que eu falei num outro provérbio aqui? Que mentira nem de brincadeira em 1º de abril? Não entra não. Porque talvez você não saiba, mas eu sei. O pai da mentira é o diabo. Então, quando você profere mentira com a sua boca, você está se tornando filho dele, no automático, sem você saber e nem perceber, porque isso é muito sutil. O pecado tem as suas sutilezas, né? Uma maneira de nos enredar sem que a gente perceba que está entrando numa furada. Mas aí vem cá para o provérbio para ver se Deus não te ilumina. A falsa testemunha não ficará impune, aquele que dá falso testemunho, porque está violando o mandamento de Deus. E o que profere mentira perecerá. Perecerá. Vai morrer, vai se desfazer, vai se dar mal, vai se lascar, é isso. Profere mentira, o pai da mentira é o diabo. Então não brinca nem dia 1º de abril de mentira, nem nesse dia, não brinca disso. O diabo não merece dia de homenagem de nada, não brinca com isso. Ao tolo não é certo gozar de deleites, deleites é prazeres, né? Ao tolo não é certo gozar de deleite, quanto menos ao servo dominar sobre os príncipes. Não tem como, né? Como é que o tolo vai gozar de deleite, de prazeres? Ele é tolo, ele tem que buscar prudência, sair dessa zona de comportamento estúpido. Aí ele vai começar a desfrutar de coisas boas, mas enquanto estiver na tolice, na estupidez, não é certo. A prudência do homem faz reter a sua ira, e é a glória sua passar por cima da transgressão. Veja bem, a prudência do homem faz reter a sua ira. Aqui está falando de domínio próprio e temperança. Isso é fruto do Espírito. Às vezes nós e de nós mesmos não conseguimos não. Ser prudente, no momento da ira você ser prudente e segurar a tua onda ali, controlar os ânimos, isso é muito difícil para uma pessoa comum. Porém, quem busca o Espírito Santo se torna uma pessoa incomum. Você não é mais qualquer um. Você agora tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Aí você já se torna uma pessoa incomum, né? A prudência do homem faz reter a sua ira. E é glória sua passar por cima da transgressão. Se você encobre a sua transgressão, tem um provérbio que diz, o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o correto é quando você transgredir, você sentiu que você deu uma deslizada, fez algo errado, o correto não é tentar esconder isso não. Davi tentou encobrir a transgressão, foi de mal a pior.
De Deus nada se esconde. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então, tem nada que a gente faça debaixo do sol que Deus não veja e não saiba. Ele sabe de tudo. Então, qual é o correto? Você não quer que o mal venha sobre sua vida? Não quer? Quem é que quer, né? As pessoas permitem isso por falta de conhecimento, mas ninguém quer que o mal venha contra a sua vida. Então, qual é o caminho para o mal não vir contra a sua vida? Para aquele Salmo 91 que Davi escreveu, se cumprir para você também. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua casa. O que você faz para ficar debaixo dessa promessa, protegido? Quando você transgredir, corre para Deus, confessa e não faz mais. Davi era assim. Por isso que a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Todavia que ele pecava, ele falava assim: pequei, Senhor, contra os céus, contra ti, tem misericórdia de mim. O filho pródigo, né, na história lá falou isso. Pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me pelo menos como um de seus trabalhadores. Porque ele sabia que Deus trata bem até quem não é filho, mas está trabalhando na obra. Porque quem dirá quem é filho, né? Deus trata bem até quem não é filho, mas está trabalhando na obra. Deus trata bem desses. Quem dirá quem é filho, né? Então o filho pródigo teve esse entendimento. Ele falou assim: pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me, porém, como um de seus trabalhadores. Ele sabia que Deus tratava bem de quem trabalha na obra. Quem dirá do próprio filho. Então quando ele veio, Deus falou assim: não, você não é servo, não, você é filho. Põe um anel no dedo dele, uma sandália nos pés, mata um novilho cevado para vamos fazer uma festa. Meu filho estava morto e reviveu. Então, quando você não encobre a transgressão, você confessa e deixa, você alcança de Deus misericórdia. O filho pródigo alcançou misericórdia. Né? Então, você quer a promessa do Salmo 91 sobre você? Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma vai chegar na sua casa? Faça isso. Percebeu que deslizou? Corre. Primeiro, você pecou contra Deus? Foi só entre você e ele a parada? Corre para o teu quarto mesmo e fala: Senhor, eu pequei, me perdoa, purifica-me com o sangue do teu filho, lava-me, apaga as minhas transgressões. Pode ser que você passe por um apertozinho, alguma coisa, porque o diabo não brinca de ser diabo, não. Deus vai te perdoar, mas a consequência do teu feito, tu vai sofrer. Foi o que aconteceu com Davi. Deus perdoou Davi da loucura dele, mas as consequências do que ele fez caíram sobre a sua vida até o final da vida dele quase, porque na época de Davi, Jesus ainda não tinha ido ao Calvário não, para pagar pecado de ninguém não. Então a alma que pecava, ela se lascava. Hoje nós temos essa vantagem, né, de quem viveu na era antes de Cristo. Depois de Cristo, nós temos o sangue de Cristo que apaga as nossas transgressões. Se você se arrepender e deixar, o diabo não pode fazer mais nada com você, ele não te toca. Está escrito lá nas cartas de João: ó, o que é nascido de Deus não peca, mas o que por Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Não lhe toca. Não tem aquela permissão que Deus deu no caso de Jó, para o diabo ir lá e tocar e tirar as coisas de Jó e depois tocar na saúde dele, ferir a Jó. Não tem. Mas você fala assim: o diabo não pode fazer isso mais não? Hoje não. Se você for um filho de Deus. Apocalipse 12 fala assim: agora é chegada a vitória do nosso Deus e do nosso Cristo, porque o acusador que acusava os nossos irmãos de dia e de noite é derribado. Ele já foi expulso do céu, ele não vai ser expulso, não, já foi. Então não tem como ele subir lá e ficar acusando mais nós, não. Não tem. Ele já foi expulso. Onde que está então o diabo? Ele está aqui no planeta Terra, fazendo ruaça aí. Ele foi expulso. E por que nós estamos aqui junto com ele? Você pecou também igual ele, pô. Você está todo mundo no mesmo caixote. É verdade isso, Márcio? É, por isso que nós estamos todo mundo... Já ouviu uma expressão assim? Estamos juntos e misturados? Exatamente.
O diabo foi expulso do céu, os seus anjos caídos, eles estão aonde? Aqui no planeta Terra, isso aqui é uma prisão para ele. Ele foi lançado aqui. Ele não pode ir no céu mais não, ele foi expulso de lá. Infernizava o céu, digamos assim, né? Hoje não. Depois do Calvário ele foi expulso. Tem pessoas que acham que ele ainda vai ser expulso no Apocalipse, porque isso está escrito no Apocalipse. Ele já foi expulso. Não pode mais te acusar. Então, o que você faz? Pecou? Corre para Deus, pede perdão. Ah, eu pequei contra alguém, contra uma pessoa. Ah, então peraí. Provérbios, no capítulo 6 ou 7, no Sermão da Montanha ali, Jesus falou assim, ó, se você vier trazer sua oferta no altar e lembrar que teu irmão tem uma queixa contra você, volta lá, se conserta primeiro com seu irmão, depois você vem e traz sua oferta. É a mesma coisa. Você pecou contra alguém, você fez algum mal contra uma pessoa, vai lá, se reconcilia com ela depressa. Pede perdão. É isso mesmo. Assim nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará na sua casa. Salmo 91. Você quer essa promessa? Proceda assim. Pecou contra alguém? Vai lá, pede desculpa à pessoa, pede perdão, se conserta com ela, paga a transgressão, acabou. Pequei contra Deus, pesado. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora, fala tudo para o teu pai que está em oculto, e teu pai que vê tudo em oculto te recompensará publicamente. Então, a prudência do homem faz reter a sua ira, e é glória sua o passar por cima da transgressão. Passa por cima da transgressão. Quando ficar irado, segura a tua onda, não peque. Irai-vos e não peques. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Versículo 12. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei, mas como orvalho sobre a relva é a sua benevolência. Isso aqui me lembra muito o presidente Bolsonaro, né? Ele ruge como um leão novinho. Como o rugido do leão jovem é a indignação do rei. Ele, quando está indignado lá, ele fala pesado, e tem gente que não entende aquela forma de se expressar dele. Pô, o cara é assim, rapaz, o cara é transparente. Mas ele ruge como um leão jovem, conforme está nesse provérbio aqui, né? Mas é o que ele fez agora com a população. O cara é um leão, ele é ruim. Olha bem, no momento do Brasil passando por essa crise doida, o cara, junto com o governo lá, aprova um auxílio, né? Aqui, ó. Como orvalho sobre a relva é a sua benevolência. E aí, você está gostando, né? Então, só não se acostuma, como nós lemos no versículo acima. Não se acomode com isso. Tá certo? Vamos lá. O filho insensato é uma desgraça para o seu pai. O filho insensato é uma desgraça para o seu pai. E um gotejar contínuo é as contendas da mulher. Duas coisas terríveis, né? Filho insensato e uma mulher rixosa. É um gotejar contínuo. Gotejar é você ficar debaixo tentando dormir assim, ó, debaixo de uma goteira. Já dormiu em casa assim, com o telhado quebrado? Eu já. Aí quando começa a chover, aquela pingo gelado gotejando na sua cabeça, você muda de um lugar, vem goteira. Rapaz, é a mesma coisa que você viver com uma mulher rixosa. O provérbio diz isso. E também ter um filho insensato dentro de casa. É a mesma coisa. Você não tem sossego, não. O filho insensato é uma desgraça para o pai, e um gotejar contínuo as contendas da mulher. Deus me livre de mulher rixosa e de filho insensato. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Viu só? A gente estava falando de mulher rixosa no versículo acima, e está dizendo que do Senhor vem a esposa prudente. Então, para você não se meter com a mulher rixosa, ora a Deus, cara, antes de arrumar uma companheira, ora hoje. Ó, eu não tive essa oportunidade não, eu dei sorte, né? Eu tenho uma esposa aqui que é uma bênção.
Na verdade, eu não tenho esposa, nem ela me tem. Nós somos parceiros mesmo um do outro. Nós somos amigos, além de marido e mulher, né? Casamento é isso, é uma sociedade. Nós somos parceiro, sócio, amigo, namorado, marido e mulher, companheiro. De vez em quando temos um arranca-rabo, nos tornamos inimigo também por um momento. E é assim mesmo. Você achava que casamento era o quê? Só que a Bíblia diz que acha uma esposa, acha o favor do Senhor. Então aqui, ó, a casa e os bens são herança dos pais, né? Os pais deixam isso para os filhos. Porém, do Senhor vem a esposa prudente. Se você achou uma esposa, você achou o favor do Senhor, né? A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Do preguiçoso a gente já vem falando em vários provérbios anteriores, né? Uma alma indolente, o que é alma indolente? Indolente significa que não sente dor, não sente nada. Alma indolente é aquela que está levando o raio lá no pecado, está sofrendo para desgramar, mas não se incomoda, não liga. A alma indolente padecerá fome. O cara preguiçoso está ali, porque o pecado, preguiça é um pecado, né? Está sofrendo para desgramar, mas não acorda, não reage. A alma indolente significa isso. Não sente dor. Está levando o raio ali, está passando dificuldade, mas não desperta para fazer nada. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Versículo 16. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, né? Porém, o que desprezar os seus caminhos morrerá. Por quê? Porque quem guarda o mandamento guarda a sua alma. E o que despreza os seus caminhos morrerá. Ué, porque a Bíblia está dizendo que os mandamentos de Deus guiam para a vida. E o salário do pecado é morte. Simplesmente por isso. Então, o que guardar o mandamento guardará a sua alma. Porém, o que desprezar os seus caminhos morrerá. Morrerá fisicamente e espiritualmente, já está morto, né? Se você tivesse seu espírito vivificado, você não levava o seu corpo para a furada, levava? Não levava não. Quando você desperta do sono espiritual, você entende que a sua carne, teu corpo, já é morto, já é questão de tempo para ele deitar na sepultura e descansar lá e repousar. Você entende isso? Então, a carne vai puxar para o pecado, porque ela está morta, já ela quer dormir, ela quer descansar, o sono é eterno. E o espírito quer puxar para o lado das coisas de Deus, porque ele quer a vida. Então você vai governar através do seu espírito. A tua alma vai sentir angústias pesadas, porque você quer andar no caminho da luz, mas você não vai estar nem aí para a sua alma, porque quem vai governar é o seu espírito. Lembra de Davi, num salmo, ele falou assim: por que estás abatida, ó minha alma? Né? Por que se inquieta dentro de mim? Espera no Senhor, eu ainda o louvarei. Você vê só? Davi governando com o espírito a sua alma que estava abatida e aflita. O corpo dele não precisa nem dizer como estava, né? Se a alma estava abatida e aflita, o corpo deve estar passando por sérios problemas. Mas quem estava governando ali? O espírito. Por isso ele falou: por que estás abatida, ó minha alma? Ora, se ele estava conversando com a alma dele mesmo, ele estava conversando através de quem? Da carne, que não é, a carne está morta. Ele estava conversando, o espírito dele conversando com a alma, falando com a alma. Ó, porque está abatida minha alma? Espera no Senhor, ainda louvarei. Ele sabia que Deus ia dar vitória, então a alma estava abatida, porque a nossa alma não foi projetada para sentir tristeza. Já falei isso em outro provérbio aqui, né? Em outras lives, a nossa alma foi projetada para ter alegria constante, mas quando as coisas não vão bem, ela fica abatida. Mas Davi, que tinha esse entendimento das três inteligências, inteligência espiritual, inteligência emocional e inteligência intelectual, Davi estava governando através do Espírito. Ele falou com a alma dele: por que estás abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Tem um louvor aí que a mulher canta aí lindo, né? Não sei se é Sabrina Rocha, não sei quem canta, não, fala assim:
Quem está batida, ó minha alma, e se inquieta dentro de mim, espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus. Né? Davi, esse aí é um salmo de Davi. Porque estás abatido, ó minha alma, e perturba dentro de mim, espere em Deus, eu ainda louvarei. Então Davi ele estava governando sobre a alma. O espírito governa sobre a alma e a alma governa sobre o corpo. E o espírito é governado pelo Espírito Santo de Deus. Eita, aí você está conectado com a fonte da vida, né? O que guarda o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Então, guarde os mandamentos. Jesus falou isso no Evangelho quando alguém perguntou para ele: Senhor, o que faço para entrar na vida? Ele falou assim: teme a Deus e guarde os mandamentos. Aí o cara falou assim: ah, mas eu tenho feito desde criancinha, o que eu faço para ser como você? Bonzinho assim como o Senhor. Aí Jesus falou: ah, você quer ser perfeito? Aí deu um código mais pesado para ele, aí, ó, abriu fora. Guarda o mandamento, teme a Deus e você guarda a sua alma, né? O que guarda o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. Aqui, ó, código pesado aqui para você que tem bens nessa vida e quando vê alguém necessitado, fecha as tuas estranhas e não ajuda. Veja bem o que está dizendo aqui, ó. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Até o pobre acho que deve conhecer esse provérbio de ouvir falar, porque quando você faz alguma coisa ele fala assim: Deus lhe pague, porque ele sabe que ele não pode pagar, né? Aí ele fala assim: Deus lhe abençoe, hein? Deus lhe pague. E ele está certinho em falar isso, sabe por quê? Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Então, quando você faz um favor para alguém, ajuda uma pessoa necessitada e ela fala assim: Deus lhe abençoe, Deus lhe pague, ela está proferindo esse provérbio aqui às vezes sem saber. Porque ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Então está certinho quando alguém fala: Deus lhe pague, Deus lhe abençoe, porque Deus é quem vai pagar mesmo e vai abençoar, porque o provérbio está dizendo isso aqui. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Não é legal quando você empresta um dinheiro a alguém ou empresta alguma coisa, aquela pessoa te devolve aquilo em perfeitas condições de uso, porque tem gente que pega emprestado e te entrega tudo danificado. Já aconteceu isso com você? Se afasta dessas pessoas. Elas não cuidam nem do que é delas, vai cuidar do que é seu? Você empresta alguma coisa, ela entrega tudo danificado, tudo estourado, tudo quebrado. Pô, por que ela vem pegar emprestado com você? Porque ela não tem. Aí, além de ela não ter, sinal que ela não cuida do que é dela direito. Aí ela vem, pega o seu e destrói tudo. Se afasta de gente assim. Ó. Agora, quer fazer alguma coisa boa? Dá aos pobres, porque se você dá aos pobres, você empresta a Deus. É o que está dizendo aqui. Ó. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele não é injusto para se esquecer da sua boa obra, certo? Versículo 18, aí conselheiro tutela a pira com um versículo desse aqui, né? Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o teu ânimo se exalte até o matar. É isso que os conselheiros deveriam aconselhar. Não deixe que o teu ânimo te exalte até o matar. Eles deveriam coibir, sim, os excessos, mas não impedir que os pais corrijam os filhos. Pegou esse código aí, conselheiros? Então pega aí que vocês precisam corrigir isso aí. Vocês, como conselheiros, vocês devem ir procurar a justiça e pedir para eles reformular o ECA. Esse livro aí tá por fora. Tem muito parágrafo bom ali, mas tem parágrafo que tem que ser riscado dali, arrancado fora. Foi colocado com má intenção. Castiga o teu filho enquanto há esperança, ou seja, enquanto ele não está no caminho pesado do crime, de vida louca. Castiga ele enquanto há esperança, porque depois que ele entrar lá já era, acabou a esperança. Então é isso aqui que eu vejo que os conselheiros deveriam fazer. E orientar os pais assim, ó, não deixe o teu ânimo se exaltar até o matar, porque isso aqui é conselho dos sábios. É um conselho de Deus. Castiga o teu filho enquanto há esperança,
mas não deixe que o teu ânimo se exalte até o matar. É claro, evite os excessos. Eu também concordo que não haja excesso, mas não concordo desse negócio de tirar a disciplina da criança, não. Igual eles pregam lá, não. Não pode tirar a disciplina de criança. A astúcia está ligada no coração da criança, o comportamento estúpido. E o que tira isso da criança é justamente a vara da correção. Se vocês fazem isso, vocês estão sim surgindo contra a palavra de Deus. Deus vai pegar pesado com vocês. O homem de grande indignação deve sofrer o dano aqui, ó. Porque se tu livrares, ainda terá que tornar a fazê-lo. Não pode tirar a disciplina da criança, porque ele vai se tornar um homem de grande indignação. E olha o que o provérbio está dizendo aqui, ó. O homem de grande indignação deve sofrer o dano. O cara fica indignado e parte para estultícia, comportamento estúpido, sai fazendo o que não convém. Deixa ele se ferrar, o que o provérbio está dizendo aqui, ó. Porque se você o livrar, você vai ter que fazer isso sempre, porque ele nunca vai deixar esse comportamento estúpido. Porque ele não foi corrigido quando criança. O provérbio anterior está dizendo, castiga o teu filho enquanto há esperança. Tem outro provérbio que fala assim, ó, ensina a criança o caminho que ela deve andar e quando ela for velha não vai se desviar dele. Porque se você não disciplina a criança, ela vai crescer e vai se tornar um homem. Aqui é o que está acontecendo agora. O homem de grande indignação deve sofrer o dano, porque se você o livrar, então vai ter que tornar a fazê-lo isso várias vezes, que ele nunca larga o comportamento estúpido. Então tem que deixar ele sofrer o dano para ver se ele aprende com a vida. É isso que o provérbio está ensinando aqui. Então, olha o versículo logo seguinte, o versículo 20 que está dizendo, ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Você ouviu esses dois provérbios acima? Então ouve esse agora. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Muitos propósitos há no coração do homem. Às vezes a gente tem vontade de fazer determinadas coisas, né? Brota-se um desejo no coração, vontade de fazer alguma coisa, mas aí o que você faz? Para você saber se aquilo está de acordo com a vontade de Deus, consulta na palavra. Porque aqui, ó, muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Vê se o que você quer fazer está de acordo com a vontade de Deus. Se tiver, toca o terror. Toca o terror, porque nada vai te parar, não. Muitos são os propósitos que há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Se tiver de acordo com o que Deus quer, pode fazer, ninguém te para, não. Agora, se você vai lá fazer algo sem consultar, Davi fazia isso direto. Senhor, devo ir à peleja contra meus inimigos? Eu devo ir, Senhor, alcançarei eles. Deus falava, vá que você vai alcançar. Ele ia lá e apanhava todo mundo. Porque ele consultava Deus. Então, como você consulta Deus hoje? Vai na Bíblia, cara. Consulta as Escrituras, faz uma oração. Se sentir paz, vai em frente, Deus está contigo. Se sentir que a alma ficou inquieta, perturbada, cuidado, Deus pode não estar nesse negócio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Fique firme no conselho de Deus. O conselho dele está tudo aqui na Bíblia. Para mim e para você, hoje nós estamos na geração da graça. Hoje nós temos a Bíblia. O pessoal da antiguidade não tinha isso, não. Veja bem, quando Jesus se manifestou, ele falou assim, muitos que viveram antes de vós gostariam de ver o que vós vê e ouvir o que vós ouves, e não puderam. A mesma coisa eu e você hoje. Nós estamos vivendo na era da informação, na era da tecnologia, e você só não sabe de Deus hoje se você não quiser. Quando eu me converti, há 12 anos atrás, não tinha essa tecnologia toda que tem hoje. Tinha para alguns, né? Uma classe de riquinhos aí que já tinha celular, mas os celulares também eram analógicos, eles só faziam chamada, nem mensagem de texto tinha. É verdade. Há poucos anos atrás aí. Há 20 anos atrás não tinha nada disso. Computador, internet, isso eram coisas raras, raríssimas, escassas. O computador já existe há alguns anos, né? Essa coisa de internet, você ficar interligado.
Aqui no Brasil, não. Se tinha em outros países é porque são mais avançados do que nós. Aqui não. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá, né? Então, fica firme no conselho de Deus. O que o homem mais deseja é o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. Olha aí. Tem pessoas que buscam riqueza a todo custo, né? Mentindo, trapaceando, dando trambique. Não faz isso não, cara. É melhor ser pobre do que mentiroso. Não é bom ser pobre. Você acha que é bom? Não, a pobreza também não é uma coisa do reino, não. Porém, o provérbio está dizendo que é melhor você ser pobre do que você se meter em treta querendo ficar rico. Larga isso. O homem mais deseja o que lhe faz bem, porém é melhor ser pobre do que mentiroso. Ele tá dizendo que a pobreza é coisa boa, não. Ele está falando que é melhor ser pobre do que mentiroso. Mentiroso é filho do diabo, né? Porque o diabo é pai da mentira. Mas já um pobre, ele pode ser filho de Deus. E Deus tira ele da pobreza. Você entendeu que é melhor ser pobre do que mentiroso? O mentiroso está em densas trevas na mão do inimigo. O pobre pode ficar por algum momento, mas Deus tira ele. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal algum. Olha aí, ó. O temor do Senhor é fonte de vida. Parece que Márcio Bastos canta isso aí, né? Num shot santo aí. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal algum. Lembra que eu falei antes aqui? Você quer a promessa do Salmo 91 sobre a sua vida? Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará na tua casa. Tá cheio de praga aí, ó, pandemia. Você quer que essa promessa esteja sobre você? Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará na sua tenda, na sua casa. Tema a Deus. Tema a Deus e estarás seguro. Confie nos seus profetas e prosperareis. Quem é profeta de Deus? Aquele que profetiza a palavra de Deus. Eu estou sendo profeta de Deus para você? Então, receba. Receba, porque eu estou te dando palavra de vida. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e não visitará mal algum. Lembra o que eu disse que o apóstolo João escreveu nas cartas dele? O que é nascido de Deus não peca, o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca, não toca. Você quer se livrar do mal? Venha para a luz, anda com Deus. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de torná-la a sua boca. Eu vou contar uma história aqui que eu ouvi do amigo Pablo Barçal, numa live dele. Ele contou essa história aqui sobre o preguiçoso, eu guardei ela. Ele falou que o cara estava assim... eu não quero trabalhar, eu prefiro morrer do que trabalhar. A história é mais ou menos assim. Eu não sei contar do jeito dele, tá? Eu vou contar do meu jeito. E o cara preguiçoso falou, eu não quero trabalhar, eu prefiro morrer do que trabalhar. E ele foi, se isolou e não queria trabalhar, pedindo a morte. Aí até um dia ele deitou dentro de um caixão mesmo. E falou assim, toca o enterro que eu prefiro morrer do que trabalhar. E aí o pessoal pegou e começou a carregar ele naquele caixão para sepultar ele. Ele estava vivo, só que ele queria morrer ao invés de trabalhar. Preguiçoso. É o que o provérbio está dizendo aqui. Ó. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio. Aqui, ó. É como fica um morto. Aqui. Fica assim. Ó. Morto não fica assim? Nessa posição? Então, o preguiçoso esconde a sua mão ao seio. Ó. E não tem disposição nem de torná-la a sua boca. Nem para pegar uma comida e botar na boca, não tem coragem. Presta atenção nessa história que Marçal contou. Então o cara deitou num caixão e falou assim, toca o enterro que eu prefiro morrer do que trabalhar. E aí ele estava ali no caixão, ali, o pessoal levando ele para enterrar, olha que loucura, para sepultar ele. E ele ali no caixãozão deitado, aí teve um cara que se compadeceu dele. Veio e falou assim, não cara, não precisa fazer isso não. Qual é o seu problema? Por que você não quer trabalhar? Porque trabalhar dá um trabalho danado para conseguir comida. E que vida estranha é essa que eu tenho que trabalhar, arrumar comida para sobreviver? Não, toca o enterro que eu quero morrer. Aí o cara se compadeceu dele e falou assim, não rapaz, eu vou te dar comida. Eu vou fazer o seguinte, não precisa enterrar ele não, para com isso tudo aí.
eu vou fazer assim, ó. Eu tenho uma safra lá de um alimento, eu vou te dar de graça dele pro resto da sua vida para você comer e não precisar trabalhar. Aí ele olhou assim, até se alegrou com a mensagem, né? Aí ele falou assim, o que é que você vai me dar para comer? Eu tenho uma plantação de arroz, cara. Eu vou mandar sacas de arroz para tua casa todos os dias, pelo menos para você comer isso, mas você não precisa trabalhar para ter ela e nem tampouco morrer, pô. Eu vou te dar isso de graça. Aí o cara tá assim no caixão, ele foi falar assim, o arroz tem casca? Tem que tirar a casquinha dele? O cara falou, tem, ele vem in natura lá, você vai ter que fazer isso. Ele olhou pro pessoal que tava segurando a alça do caixão e falou assim, toca o enterro para frente. É o que o provérbio está dizendo aqui, ó, o preguiçoso esconde a sua mão ao seio e não tem disposição nem de tornar a sua boca, nem dando comidinha na boca o cara não quer fazer nada. Você conhece gente assim? Tem filhos dentro da casa dos seus pais agora que se comportam assim. A mãe está se matando de arrumar a casa, o filho está deitado no sofá, no celular assim, ó, recebendo comidinha na boca, não faz nada dentro de casa para ajudar. Essa vidinha sua vai acabar, meu amigo. Papai e mamãe um dia vão sair da sua vida e tu vai se lascar quando você vê que a vida não é esse marasmo que você está vivendo aí agora. Tu vai se lascar. Você não trata de começar a largar a preguiça agora, não. Olha bem o provérbio que vem logo abaixo. Ó. Açoita o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e ele aprenderá conhecimento. Aqui, ó, no lombo do escarnecedor, para que o simples toma de aviso aqui, ele saia do caminho da loucura. Repreende o entendido e ele aprenderá conhecimento. Se você está aqui assistindo essa live, você é entendido, você é uma pessoa inteligente, você está buscando a sabedoria e você vai achar. Tem um provérbio que diz assim, eu amo os que me amam e os que cedo me buscam me acharão. Em outra versão diz assim, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. É isso que você está fazendo, você está aqui assistindo ao vivo o que você está buscando, né? Deus é contigo. O que aflige o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Ah, já vi tanto isso nas redes sociais, então a gente vê aí, né? O pai cria o filho com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. Aí quando os pais mais precisam, o filho enfia o pai no asilo. Abandona na casa de alguém, abandona até na rua, já vi. Vídeo do filho pegando os pai idoso assim, tirando dentro do carro, botando na calçada como se fosse um animal para abandonar. A internet mostra isso tudo aí, né? Como é que está a humanidade, como é que está o nível de desumanidade dos humanos, né? É isso. O que aflige seu pai ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. E você não sabe o mandamento que você está violando, mas você não sabia. Você vai saber agora. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e viva muitos dias na face da terra. Se você quer ter vida longa e quer que as coisas tudo dê certo, honra o teu pai e a tua mãe, que se você desonrá-los, Deus vai pegar pesado com você. Não desonra pai e mãe, porque é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Qual a promessa? Para que tudo vá bem para você e que você viva muitos dias sobre a face da terra. Você quer ter vida longa? Honra teu pai e tua mãe, que se você desonrá-los, será abreviado teus dias. Quantos jovens você já viu descer a sepultura porque não obedece pai e mãe em casa? Quantos? Eu não vou nem contar, que são muitos que eu já vi. Descer a sepultura cedo, na sua meninice, porque não honraram pai e mãe em casa. E o provérbio está alertando aqui. O que aflige seu pai ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. E o mandamento é esse, honra o teu pai e tua mãe, para que tudo corra bem para você e você viva muitos dias sobre a face da terra. Quer ter vida longa, quer ter uma vida tranquila, de paz, honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Tem outros lá para você ter uma vida tranquila. O certo é você não viver de regras, né? Viver de princípio. Quem vive de princípio não precisa de regras.
O certo é esse. E Provérbios é um livro de princípios, é isso que nós estamos aprendendo aqui. Quer ler livro de regras, vai lá na lei de Moisés. Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não farás falso testemunho. Lá é o livro de regra. Aqui não, aqui é de princípio. Aqui ou tu é ou tu não é. Aqui ou tu anda no caminho reto ou tu tá no torto. Provérbio é livro de princípios, né? Filho meu, ó, Deus falando carinhosamente, ouvindo a instrução, cessa de te desviar das palavras do conhecimento. Não desvia mais não. Você está ouvindo a instrução? É isso que o provérbio está falando aqui. Ó. Cessa então de se desviar da palavra do conhecimento. Não desvia mais dela não. Firma essas palavras aqui, ó, e guia teus passos através dela. Davi escreveu um salmo assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, firma teus passos aqui e anda através desses princípios que você vai ver como é que tua vida fica magnífica. O temor do Senhor é fonte de vida. Shot Sun. Filho meu, ouvindo a instrução, cessa de te desviar das palavras do conhecimento. Fica aqui na palavra, tá bom? Versículo 28, já estamos terminando, né? O ímpio escarnece do juízo, e a boca dos perversos devora a iniquidade. Veja bem. O ímpio escarnece do juízo, o ímpio zomba, ele não acredita que vai ser punido, não. Ele vai na sua loucura, achando que nada vai parar ele. Ele zomba do juízo. Mas a Bíblia diz que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores ficarão na congregação dos justos. O que significa pecadores ficar na congregação dos justos? Antigamente falavam para mim que pecadores não ficam dentro da igreja. Falou assim, os pecadores não ficarão na congregação dos justos. Está escrito isso no Salmo de Davi, né? O ímpio não subsistirá ao juízo e nem os pecadores permanecerão na congregação dos justos. Se não me falha a memória, é o Salmo 1, Salmo 1 que Davi diz isso. Os ímpios não subsistirão no juízo e nem os pecadores permanecerão na congregação dos justos. Aí me falavam que permanecer... fulano saiu da igreja porque está em pecado. Aí se cumpriu o Salmo de Davi. Os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Aí eu fui congregar, né? Eu me converti e fui congregar na igreja. E o lugar que eu mais achei pecador foi lá dentro. Então não tem nada a ver o Salmo de Davi em dizer os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Não. Congregação dos justos é as pessoas que têm como é que se fala? Estão em unidade. Os pecadores não permanecerão ali. O que é estar em unidade? É ter o mesmo parecer, o mesmo pensamento. Isso sim é congregação dos justos. Porque se falar congregação dos justos, você vai lá dentro da igreja e você só vê picareta, e aí? Cadê o justo? Na igreja não é lugar de pessoas 100% santarrão, não é não, eu sei que não é. Ali é um lugar de aperfeiçoamento, a pessoa vai aprendendo e tal. Mas tem pessoas que estão lá dentro que já são quase ancião de religião, né? E continua na vida torta. São aqueles que ouvem a palavra, mas não praticam. Aí eles trazem o quê? Escândalo. Eles trazem vergonha. Afastam outras pessoas, tá? Quer se aproximar de Deus, eles afastam. E aí eles vão cair numa profecia que Jesus falou assim, ó. Melhor seria para você amarrar uma pedra no seu pescoço e atirar no mar do que fazer tropeçar um pequeno. Porque se você está dentro da casa de Deus fazendo escândalo, você está desviando muita gente do caminho da justiça. Você está desviadão, não. Você não vai se desviar, não. Você já está desviadaço. O problema é que você está desviando a outros. Que você está dentro da casa de Deus sendo pedra de tropeço para outros que querem se achegar. Lembra o que Jesus disse para os religiosos? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, vocês não entram no reino de Deus
e nem permite entrar aqueles que querem entrar. É pesado. Fica brincando de religião aí, fazendo vergonha, e pessoas às vezes que estão com o coração voltado, querendo se voltar para Deus, não vem, porque vai lá na igreja, só vê escândalo e fala assim, eu não quero ficar aqui não. Vai ficar aqui, prefiro ficar lá fora, eu não faço essas coisas que eles estão fazendo. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Eu já ouvi quando eu fui evangelizar alguma pessoa, ela falou assim, rapaz, você está me chamando para a igreja? Lá dentro está cheio de picareta. E começou a falar de pessoas que até eu conhecia, inclusive pastores. Fulano faz isso, vem aqui, compra e não paga e dá calote. Aí eu ficava com vergonha, né? Porque eu sei que é verdade. Fazem isso mesmo. Mas por quê? Porque andam por regra, não por princípio. Se eles baseassem sua vida em princípio, na palavra de Deus, não causavam esses escândalos todos, né? E aí seriam luz para o perdido, ao invés de pedra de tropeço. O ímpio escarnece do juízo, ou seja, ele não acredita que ele vai ser castigado. E a boca dos perversos devora a iniquidade. Só fala besterol, né? Mas olha o versículo 29, como termina esse provérbio 19 de hoje. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, para quem zomba de Deus, para quem não acredita, faz pouco caso, faz brincadeira na obra de Deus, faz chacotinha dentro do templo, torna o templo de Deus em escândalo. Preparados estão os juízos para vocês, escarnecedores, e os açoites para as costas do tolo, aquele que está andando com estultícia na vida, comportamento estúpido. Você vai ser açoitado. Olha o que Jesus disse assim, ó. Aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não se apronta em fazê-lo, com muitos açoites será castigado. Aquele que não sabe a vontade do seu Senhor e faz coisas dignas de açoite, com poucos açoites será açoitado. Sabe o que significa isso? Aquele que sabe a vontade do seu Senhor, aquele que está dentro da igreja, ouve direto essas palavras aqui, ouve pregação, mas não se conserta. Olha o que a Bíblia está dizendo. Com muitos açoites tu será açoitado. E aquele que não sabe, aquele que nunca pisou na igreja, nunca foi, nunca ouviu um sermão, faz coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Por isso você vê muito crente sofrendo pesado. E às vezes você vê uma pessoa que nunca pisou na igreja está de boa, porque ela está fazendo até coisas que são dignas de ser castigada, mas a misericórdia de Deus está cobrindo ela porque ela não sabe. Agora você que está dentro da igreja de treta, o juízo vem primeiro para os que estão na casa de Deus. Você não sabia disso não? O apóstolo Paulo escreveu assim, está lá naquele capítulo que os pastores sempre lêem na Santa Ceia, né? Examine a vós mesmo, porque se vocês examinassem a vós mesmos, você não seria julgado pelo Senhor, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então o juízo de Deus, ele vem primeiro para quem está na casa de Deus. Viu, crente? Você acha que você pode estar andando aí dentro fazendo picaretagem com os outros, fazendo treta, provando um pecadinho aqui, um pecadinho ali, tá? Vai de boa. O juízo, quando vir, vem primeiro para você, para servir de exemplo para quem está fora, não fazer a sua loucura. Deus corrige primeiro os que estão dentro de casa. Eu já li um versículo no Apocalipse pesado, Deus fala assim, eu vou matar os que estão dentro da igreja. Você nunca leu isso? Rapaz, não brinca de religioso não, teme a Deus, guarda os mandamentos, não brinca não. Eu não sou religioso, sou amoroso. Porque eu descobri a essência do amor, eu vi que é melhor ser amoroso com as pessoas, porque o religioso condena o pecador direto, né? E o amoroso abraça. Lembra o que Jesus fez com Maria Madalena? Vieram condenar ela à morte, Jesus abraçou e falou, eu não te condeno, vai, não peques mais. É isso que eu tenho que falar para o pecador. Eu também sou pecador e vivia na mesma vida torta que muitos estão vivendo hoje. Aí eu vou falar assim, você tem mais é que morrer. Para quê? Eu estava lá também na loucura e não queria morrer. Então como é que eu vou falar isso para os outros hoje? Eu tenho que falar, não amigo, o caminho que você está aí eu já andei. Ele é de morte, mas se você se arrepender e vir para cá, Deus te salva. Ele perdoa teus pecados, te purifica e você vai viver eternamente com Jesus. É isso que tem que ser falado.
Religioso tem mania de ficar julgando os outros, você está no pecado. Você quer ver? Se uma pessoa peca na igreja, o pastor coloca ela em disciplina, primeiro. Aí a pessoa já fica com vergonha. Se ela insiste, o pastor manda ela sair da igreja, exclui. Da onde, cara? Da onde você tirou essa ideia, cara? Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, você tem que ajudar a pessoa a se purificar. Pá. Você não é o guia que você fala aí? Você não é o pastor, o guia do rebanho? Ajuda a pessoa a se purificar, não exclui ninguém não, Deus não exclui. Deus ajunta. As pessoas que se afastam de Deus, Deus nunca faz isso aqui. Ó. Isso aqui é Deus, vamos supor. Deus nunca faz isso, somos nós que fazemos isso. Já falei isso em outras lives. Então, pastor, para de excomungar as pessoas, o pecador. Você também é pecador, caramba. Não é só porque você é pregador que você não peca, não. Você também é pecador. Para de excluir as pessoas, para de excomungar o pecador. Você também peca, pô. Teu pecado é diferente dos outros. Talvez só porque você peca diferente, você acha que você é santo. Então nós não temos que julgar ninguém não, porque aqui já está dizendo, ó, os juízos estão preparados para os escarnecedores e o açoite para as costas do tolo. Então você sabendo disso, você tem que tentar tirar a pessoa do caminho da estupidez, do caminho da tolice, para ela não ser açoitada. Se você ama, você vai fazer isso. Agora, quanto ao juízo, não adianta, você não consegue livrar ninguém do juízo de Deus. Ninguém vai escapar. Só a pessoa por si mesma, ela pode buscar o conhecimento e fugir da zona de juízo, entrar na zona de misericórdia e graça. Mas eu e você, como pregadores da palavra, nós não podemos tirar ninguém do juízo de Deus. Nós podemos fazer a pessoa despertar e ela mesma sair. Agora, aqui está dizendo, o provérbio termina assim, o açoite é para a costa do tolo. Então, quando a pessoa está sofrendo, ela está sendo tola. Então, você tem que fazer o quê? Pregar a palavra para ela, para iluminar ela, para ela deixar a tolice. No mais, é isso. Encerramos aqui hoje o nosso provérbio. A nossa jornada 19 de 31 encerra aqui agora no capítulo 19. Eu sou limitado, mas que o Espírito Santo, que é o Deus de toda graça, possa te iluminar e te guiar pela verdade, que isso é uma atribuição dele, né? Jesus disse assim, o Pai enviará da minha parte o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber e não conhece, mas vós o conhece porque ele habita convosco. Ele vos guiará por toda a verdade. E ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então essa é a atribuição do Espírito Santo. Não sou eu que tenho que convencer ninguém do pecado, é o Espírito Santo. Não sou eu que tenho que convencer ninguém da justiça de Deus, é Ele que convence. E nem sou eu que tenho que convencer ninguém do juízo eterno. É o Espírito Santo quem faz isso. E quando Ele fala, se você abrir o teu coração, bem-aventurado você vai ser. Como diz as Escrituras, quando ouvides a voz do Espírito, não endureça o vosso coração, como fizeram os vossos pais na provocação do deserto. Não endureça o coração, porque o Espírito Santo está te alertando, porque Ele te ama. Ele quer te trazer para a luz. Tá bom? Faça um excepcional dia. Hoje é dia de ser feliz, hoje é dia de amar a você mesmo e amar ao próximo. É dia de fazer o bem e ajudar a expandir o reino de Deus na terra. Tá bom? Vamos orar para encerrar. Pai, em nome de Jesus, a Ti rendo graças porque o Senhor é bom e assim como Tuas misericórdias se renovam cada manhã, eu renovo hoje a minha identidade, o meu propósito, o meu chamado, eu renovo a minha responsabilidade com o reino e hoje é dia de eu fazer o bem, amar o próximo, amar a mim mesmo, amar a minha família, ajudar as pessoas à minha volta e tocar o terror na terra fazendo o bem. Porque quando você faz o bem, sabe o que acontece? As trevas recuam, se afastam, e aí você expande o reino de Deus. Faça um excepcional dia, a gente se vê amanhã aqui na nossa live, se Deus assim permitir. Amanhã o nosso capítulo 20, e nós vamos aí na jornada até o capítulo 31, no dia 31 desse mês. Beijo no coração. Te amo em Cristo Jesus, que a paz esteja na tua casa. Até amanhã.